A Maria já trouxe, né, um pedido de oração especial. Lembrando, não é uma reunião de oração, né? Mas se alguém tem algum pedido, algum agradecimento especial a fazer, né, a gente abre esse momento para a gente poder pedir de agradecimentos. Então, a Maria, né, entrou logo cedo, estávamos eu, a Maria e o Jorge aqui, e a Maria trouxe um pedido em relação à sua tia, né, de Belo Horizonte, não é isso, Maria? Isso, que ela perdeu um filho, né, em consequência do Covid-19. A filha dela também está no hospital e parece que essa sua tia também está no hospital. Exato, né? Qual o nome dela, Maria? Carmezinda. Carmezinda. Então, vamos estar lembrando, né, de orar pela família, né, pedir. A gente começa a perceber alguns casos próximos da gente, né? Então, nessa questão, né, da pandemia do Covid-19, então vamos estar lembrando de orar por essa família, né? Lembrando, a Maria trouxe esse pedido logo pela manhã. Alguém mais teria algum pedido de oração especial ou algum agradecimento a fazer, né, que fosse importante de ser feito agora pela manhã? Alguém gostaria de compartilhar? Óbvio, né? Como já foi anunciado, já foi falado aí, vamos estar lembrando então, né, do quarto da igreja, terça-feira, 9, né, vai estar internando a senhora Deb. Então, vamos lembrar de orar pelo Ronaldo, pela Cristiane, pelo Davi, a ansiedade deles, e também de toda a igreja, né? Primeira coisa que falaram, e ninguém pediu para mandar a foto da Cristiane se ela está bem, pediu para mandar a foto da cara do moleque. Muito ansioso, né, com toda essa questão. Eu quero uma foto sua com ele, tá, Ronaldo? Então, eu não quero só uma foto do neném, eu quero uma foto sua, quero ver tua cara, beleza? Então, vamos estar lembrando para essa família, né? Vamos estar lembrando, mesmo distante, né? Tenho certeza que Ronaldo tem sido muito lembrado em nossas orações, né? Lembrado muito deles, né? Então, vamos continuar orando, né? Ela interna logo cedo, Ronaldo. Qual que é a previsão de vocês? Não, mas ele já ligou. Ela vai internar às 18 horas. Vai internar às 18 horas, o quarto está às 19, 19h30. Ok. Então, não precisa ninguém ficar ligando de manhã que a Cristiane só vai internar às 18 horas. Só depois das 19 horas, se Deus quiser. Exatamente. Então, só depois das 19. Ok. Mais algum pedido especial, algum agradecimento que a gente gostaria de compartilhar aqui, pessoal, agora pela manhã? Eu só queria fazer um comunicado. Da outra vez eu falei que a minha irmã estava com Mas acho que ele está fazendo o Thiago. Ela fez o exame de aplicativo, mas não foi Covid. E meu tio também, eu tenho um tio que morava no Rio, e ele morreu de Covid também, entendeu? Mas já tem uns 10, 15 dias, é só como está comunicando que a doença está tão perto da gente. Esse tio meu tinha 70 anos, deu uma complicação com a doença, acabou morrendo por causa da doença, ok? E a minha irmã, graças a Deus, está tudo bem, já até voltou a trabalhar. Já. Então, eu queria pedir... Neemias, você poderia orar, por favor? Tiago, pode falar. Duas coisas. Primeiro, o meu primo lá do Rio, né? Eu comentei quinta-feira, mas alguns não estavam, né? Graças a Deus, a gente conseguiu um hospital federal, ele vai estar indo para uma consulta quarta-feira agora, então parece que está tudo bem encaminhado. E outra, agradecer, porque a dona Du já está me aturando há 33 anos, completamos ontem. Parabéns! Graças a Deus. Jorge. Eu vou desativar o som de todo mundo, tá? Para que o Neemias possa orar e a gente possa ouvir somente o Neemias. Então, só um minutinho. Ele está quase 60 anos, Jorge. Neemias, seu som está aberto. Se você puder orar, por favor. Pai, obrigado por essa manhã e por nos ter dado sustento e uma noite de descanso e permitido estar reunidos para ouvir a Tua palavra.
queremos te agradecer por cada irmão que pôde estar aqui e também queremos te pedir pelos que não puderam estar, que por algum problema tu possa estar abençoando a todos igualmente e suprindo cada uma de suas necessidades. Pedimos que venha nos abençoar neste momento que vamos estar juntos aqui, e que possamos tirar o bom proveito desse momento. E, sobretudo, possamos estar juntos, glorificando o teu nome. Queremos colocar algumas necessidades que estão sendo colocadas agora. Nós queremos lembrar da família, da tia, da Maria. Pedimos que tu possa estar ali junto com ela nessa situação, dando conforto, dando saúde e suprindo suas necessidades lá. Também queremos colocar diante de ti o parto da Cristiane, que vai acontecer na terça-feira, que tu possa estar protegendo, guardando e atuando também através dos médicos, para que possa tudo ocorrer bem e ela possa logo voltar para casa com a criança. Possa estar protegendo também toda a família e guardando de tudo nesse momento. Que o Caleb também venha a crescer e glorificar o teu nome. Ó Pai, nós queremos te dar graças pelos irmãos que estão entrando hoje pela primeira vez, que tu possa estar abençoando a todos. Também agradecemos pela vida do Fabiano e da Marisa e toda a família lá tão longe. Também eles possam ser beneficiados por esse momento que vamos passar juntos hoje. Queremos entregar todos esses pedidos e os outros que também foram apresentados a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Neemias. Gente, alguém gostaria, né? Dani, vai tranquilo? Dá para tocar o piano de boa? Beleza. Alguém gostaria de pedir um hino, né? Para a Dani estar tocando agora pela manhã. O som é só liberar os... Espera aí que eu vou ativar aqui para vocês poderem... Aí, você pode ligar o seu áudio se você quiser e fazer o seu pedido de hino, né? Caso você tenha um hino para pedir. Ou então pode mandar pelo chat também, que a gente recebe aqui. Alguém gostaria de pedir um hino? (65). 65? Ok. O Dimas vai estar compartilhando para a gente a tela e a Dani, então, hino 65. É melhor assim, Dani? Só um minutinho, Dani, eu vou estar fechando o áudio de todo mundo aqui.
Ok. Então, eu vou estar fechando o áudio de todo mundo novamente, né? Vou pedir ao pessoal que desligue as câmeras, né? Mas eu também vou estar fazendo esse trabalho só para a gente liberar para o aplicativo não ficar tão pesado, né? E, Manhão, tudo pronto por aí? Hoje é com você, não é? Ok. Então, só um minutinho, eu vou desligar o áudio de todo mundo. Vou deixar só o áudio do Luiz. E água. Ok. Então, Panhão, tá liberado para você compartilhar a tela, tá? Se você for compartilhar. O áudio já está liberado também. Bom dia a todos. Tá ok aí? Eu liberei o microfone? Tá ok, tá ok. Tá. Bom dia a todos. Prazer, irmãos, estar aqui para a gente seguir aí no nosso estudo, meditação sobre Neemias e verificar aí continuar verificando alguns conteúdos a respeito da liderança de Neemias na tarefa que Deus lhe confiou de não apenas reconstruir os muros de Jerusalém. É importante, a gente tem falado que a tarefa era grande e envolvia a reconstrução, sim, da cidade, a reconstrução dos muros, ou a reconstrução do muro de Jerusalém, mas porque aquela cidade tinha um lugar especial e importante na história daquele povo e na relação de Deus com o povo de Israel e do povo de Israel com o seu Deus. Então, a cidade está destruída, está desprotegida, o templo está sem funcionar, sem as devidas condições do povo prestar o culto a Deus, era um problema, porque ali Deus tinha estabelecido que deveria ser adorado. Então, quando Neemias recebe as notícias, né, da condição que estava a cidade, né, ele se põe em oração diante de Deus e ele entende que é convocado para participar da reconstrução, né, dos muros, mas isso vai envolver a restauração do povo, porque o povo de Israel é a comunidade adoradora. Eles é que têm a liberdade e a possibilidade, as devidas condições de cultuar a Deus livremente. Nós vamos ver Paulo mais tarde escrevendo isso nas suas cartas e nós vamos ver isso em Romanos e em Efésios. Nós vamos ver expressões como assim, deles é a lei, deles são os profetas, deles são as festas, deles são os rituais, deles são a forma de cultuar a Deus, né? Falando a respeito dos judeus, né? Agora, da forma como Jerusalém se encontrava, né, eles estavam privados disso, né? Eles não estavam com a liberdade de cultuar a Deus, a cidade estava enfraquecida, os muros representavam a devida condição para que o culto no templo e a comunidade fosse restaurada na sua condição de adorador a Deus. E nós vamos ver, não só a partir de hoje, mas hoje, nós vamos ver a restauração ainda dos muros, uma parte física da obra, mas que tem um lugar espiritual, né? Nós não podemos olhar ali para aquela obra, achar que ela não tem um significado específico para aquele povo na relação dela com o seu Deus e com o culto que eles deveriam estar prestando. Porque ali tem uma implicação importante para o povo, tem uma implicação importante para o culto a Deus e, lógico, traria também algum tipo de consequência na relação com os povos ao redor. Então, o que nós queremos tratar hoje, e a gente havia anunciado, é que nós vamos olhar para o capítulo 3 de Neemias. O capítulo 3 de Neemias, se você teve chance de ler, se você está atento, que a gente está estudando o livro de Neemias, e a gente está tentando, a cada encontro nosso, né, estudar um dos capítulos, você vai ver que é um daqueles capítulos desafiadores para lermos,
né? Porque entra com uma lista de nomes, né? Ainda que não é nome, sobrenome, não, porque fala sobre nome de pessoas, de funções das pessoas, o nome de portas de Jerusalém, e vai descrever um pouco da situação da cidade de Jerusalém, vai dar uma pequena noção para a gente disso, vai mencionar porta, torres, lugares específicos da cidade, vai apresentar, vai mostrar para a gente os líderes, aquelas pessoas que, de alguma forma, ocuparam a liderança na execução da obra, né? E vai apresentar uma quantidade enorme de pessoas distintas, de ofícios, responsabilidades, formação, posição social, né? E eu, particularmente, me sinto, né, desafiado, muito desafiado, eu gosto muito do livro de Neemias, e confesso que nesses dias, né, pensando sobre a responsabilidade, o desafio de liderar, de executar tarefas, de coordenar projetos, né? Então, tenho tirado muitas lições e visto muitas lições que, né, nós devemos levar em conta ao estar estudando. Agora, hoje nós não vamos fazer a leitura de todo o capítulo, tá bom? Eu gostaria de desafiar você a ler o capítulo 3. Aí você vai pensar assim, poxa, mas por que você não vai fazer a leitura? Primeiro, porque eu quero que você tenha o desafio de ler, né? E é um capítulo que é a descrição, né, da realização da obra. É um capítulo que vai mostrar as pessoas fazendo algumas coisas. Nós vamos ler alguns versículos, mas esses versículos só para a gente perceber que todo o restante do capítulo, toda a métrica, toda a condução do capítulo vai seguir essa ordem, né? E aí depois nós vamos tentar trazer alguns pensamentos que eu entendo que, né, nesse conjunto de nomes, pessoas e funções aqui, são importantes para a gente tirar algumas lições. Então, se você quer acompanhar a leitura, nós vamos ler alguns versículos no capítulo 3 de Neemias, nesse momento. Neemias, capítulo 3, versículo 1, diz assim, descrevendo, então, o início da obra, da reconstrução do muro de Jerusalém. O sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram as portas das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre do Sem, que consagraram, e até a Torre de Anael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Sacur, filho de Iri, construiu logo adiante. A Porta do Peixe foi reconstruída depois pelos filhos de Asenar. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus superiores. Agora vamos para o versículo 11. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paat-Moabe, repararam outro trecho e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro, até a porta do esterco. A porta do esterco, ou do monturo, foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Arequém.
Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Irmãos, vamos dar um salto maior agora e vamos para o versículo 28. A porta dos cavalos, acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. E ao seu lado, Sebaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Salaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto da vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Toda a leitura, todo o capítulo vai nos apresentar o que foi realizado. Aqui é uma descrição da tarefa. Neemias aqui está apresentando no que na linguagem moderna de administração de empresas, de coordenação de projetos, a gente chama de gestão de projetos, né? Ele é um especialista na execução de tarefas. Então, a gente, nos nossos dias atuais, viu a incapacidade, a inflexibilidade de muita gente de gerir projetos, né? Mas Neemias nos dá algumas lições aqui sobre gestão de projetos. E o projeto, né? Projeto é quando, dentro de uma grande obra, dentro de governar algo, de executar uma obra que nós entendemos que ela é maior, que ela é ampla, o projeto é algo que nós entendemos que ele precisa de ter início, meio e fim, para que aquele todo que precisa de ser alcançado possa vir a ser alcançado e ter continuidade. Então, nós precisamos ter alguns projetos definidos para que um todo possa ser alcançado. E a reconstrução do muro de Jerusalém precisa de ficar isso claro para a gente. É para que a comunidade, para que o povo seja restaurado como comunidade adoradora. E assim, o templo possa voltar a ter a sua função, a Jerusalém possa estar segura e o povo ali dentro possa servir a Deus livremente. E aquele lugar que foi estabelecido como Deus, para ser um lugar de adoração e de invocação do seu nome, pudesse ser restaurado. Então, nós temos aqui três coisas para avaliar, que eu gostaria de chamar a sua atenção antes de pensar nas, talvez, qualidades ou naquilo que Neemias vai mostrar para a gente como um gestor de projetos. Três coisas que eu acho que nós temos que observar sem fantasiar demais, irmãos, olhando puramente para aquilo que a gente já viu aqui no texto até agora e verificar coisas importantes a respeito daquilo que está sendo executado, que está sendo feito e que vai ser feito, né, realizado a parte estrutural até o capítulo 7, para depois nós entendermos que porque um projeto foi concluído, então outras coisas puderam ser feitas, né, dentro da comunidade a partir da conclusão da obra, né, da restauração do muro de Jerusalém. Então, o que nós lemos? Qual foi a notícia que Neemias recebeu de Anani a respeito do povo? O povo passa por grande sofrimento e humilhação. E é esse povo que vai trabalhar. É esse povo que vai reconstruir os muros de Jerusalém. É esse povo que vai colocar a mão na massa. É esse povo que vai pegar ali para realizar uma grande obra. Neemias, nós vimos isso na lição anterior, Neemias diz para eles assim, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. E eles responderam, sim, vamos começar.
eles se encheram de coragem para a realização desse projeto. Mas a notícia que ele recebeu foi que eles estavam, o povo está lá, está em grande sofrimento e humilhação. Quando Neemias vai juntar esse grupo de pessoas para trabalhar, o que nós vemos? O que nós constatamos? Nós constatamos, uma quantidade de pessoas e de gente aqui, um grupo muito diversificado. Um grupo de pessoas diversificado, de pessoas de formação, de habilidades, talentos, de dons, né? Nós temos homens, mulheres, sacerdotes e levitas, nós temos governantes de distrito, uma parte do distrito, temos filhos desses governantes participando, temos homens mais velhos, homens mais novos, temos moradores de próprio Jerusalém, temos homens de cidades ao redor, temos homens de cidade um pouco mais distante, que foram convocados para trabalhar na reconstrução de Jerusalém. Temos homens que são mencionados aqui, por exemplo, como homens de Tecoa, que era uma cidade que era de lavoura e de rebanhos, homens acostumados com trabalho no campo, com trabalho bruto, com trabalho pesado. E nós temos homens que são denominados como perfumistas e ourives, homens acostumados com trabalho fino, com trabalho delicado. Mas a descrição inicial era de que todos eles tinham passado e passavam por um grande sofrimento e humilhação. E agora eles são convocados a abrir mão da sua posição pessoal, da sua condição pessoal, do seu status, bem-estar ou não pessoal, porque tem um bem comum, porque tem algo maior do que eles mesmos para construírem, para realizarem juntos. E é muito interessante, é muito importante a gente atentar, né, de como que, quando eu faço, irmão, eu me preocupo muito com isso, quando eu faço analogia com essa obra da reconstrução dos muros de Jerusalém e a obra física, inclusive a restauração espiritual de Israel, eu estou tentando atentar, buscar ali, verificar princípios espirituais que se aplicam à nossa vida como cristãos e à nossa vida como igreja. Eu faço questão de dizer, eu não estou vendo a igreja no Novo Testamento, ali no Antigo Testamento. Ali é o povo de Israel, recebendo orientação específica, que fazia parte da aliança específica de Deus com eles. Por isso é Jerusalém. Por isso os muros são tão importantes. Por isso o templo é tão importante. Por isso ter naquela equipe sacerdotes e levitas que não estão fazendo o que eles deveriam estar fazendo, porque eles foram pegar o templo para reconstruir, é tão importante. Agora, quando eu penso em trazer isso para a gente pensar na diversificar de diversas pessoas, nos diversos grupos, nos diversos talentos, formação, na quantidade distinta de pessoas que nós temos na igreja, também que Deus nos concedeu diversos dons e habilidades, é para nós atentarmos para o quanto que nós somos distintos, mas o quanto que é significativo e importante aquilo que nos faz únicos, porque nós estamos em Cristo. Aquilo que nos faz estar reunidos, aquilo que nos aproxima, é maior do que nós mesmos, porque nós estamos em Cristo. O que nos atrai, o que nos aproxima, o que faz as nossas diferenças ficarem para trás, diminuírem na hora de participar da obra de Deus, é que nós fazemos a obra de Deus porque estamos em Cristo. Algo específico, para mim, muito importante, especial nesses dias, é olhar o muro. O muro foi derrubado. Quando a gente lê, Neemias ouviu, está lá no Anani, no capítulo 1, versículo 3, diz: o povo passa por grande sofrimento e aflição. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. O muro foi derrubado. Quando Neemias chega, nós lemos no encontro passado, Neemias, ele vai e sai
com seu animal, ele anda na cidade, ele tem uma noção, ele tem lugar que ele não consegue nem passar com o animal, de tanto entulho, de tanto monte de pedras, de ajuntamento, de metralha que tem lá, de tanto entulho e monturo, e ele não consegue passar, mas ele está conhecendo, ele está vendo a condição daquilo ali. Só que é muito interessante que quando Neemias está ali, ele está também tendo consciência de uma coisa. O muro foi derrubado, mas as pedras, elas não foram destruídas, elas não foram quebradas, elas não foram carregadas e retiradas dali. O muro foi derrubado, mas aquele muro, irmãos, às vezes não era feito de tijolos, não. Eles eram feitos de pedras. Né? Só que pedra, com terra, com resto de pedra, com poeira, certo? E passado muitos anos, não foram semanas, não, irmãos, certo? Aproximadamente 140 anos tem, desde que os muros de Jerusalém foram colocados ao chão. Então, mato, terra e outras coisas, detritos estão ali, e Neemias um dia reconheceu que os recursos estavam debaixo dos seus pés. E aqueles que estavam lá em grande sofrimento e humilhação não conseguiam perceber. Mas era necessário que tirasse os entulhos de cima, que tirasse os matos de cima, para poder ver que ali de baixo tinha os recursos para poder reconstruir o muro. Isso mesmo. As pedras que foram utilizadas para reconstruir o muro foram as pedras que um dia fizeram parte daquele muro, mas que estavam no chão agora. E foi um trabalho duplo. Recuperar as pedras, reutilizar os materiais, restaurar a condição daquelas pedras para depois poder sobrepô-las e colocá-las ali no lugar. Agora, isso é muito importante para nós, porque ali estavam recursos que foram recuperados. Algo que um dia foi útil e depois perdeu a sua utilidade, caiu no chão e perdeu a sua utilidade ou talvez o seu potencial. Não, ele não perdeu o seu potencial. Ele perdeu o seu potencial como muro, como uma força de proteção e segurança. Mas quando alguém conseguiu reconhecer a quantidade de material que tinha ali, reconhecer o potencial e ver que era possível reutilizar, aquilo lá foi reaproveitado. O que me chama a atenção é como que nós devemos estar atentos àquilo que é possível nós restaurarmos nas nossas próprias vidas, aquilo que é possível nós restaurarmos nos nossos relacionamentos, aquilo que é possível a gente tirar de entulho, sabe, de coisas que estão derrubadas entre as nossas relações, né? Como que é possível a gente restaurar pessoas para o ministério, para a obra de Deus, nosso dever enquanto igreja, a nossa responsabilidade de recuperar vidas, pessoas, famílias, recuperar ministérios, porque um dia caíram, foram derrubados. Porque não significa que caíram, derrubaram, perderam o potencial. Pelo menos eu entendo assim. Agora, uma outra verdade é muito clara aqui. As portas foram queimadas. E ao passo que a gente às vezes luta para não recuperar algumas coisas, né, a gente não consegue recuperar, não consegue às vezes admitir que tem algumas coisas na nossa história, enquanto crentes, enquanto igrejas, enquanto pessoas, que tem algumas coisas que foram queimadas. As portas de Jerusalém foram queimadas, foram destruídas, acabou. Né? Como diz uma música aí, acabou, não tem mais jeito. Né? Neemias não propôs restauração. Quando ele ouve a notícia do irmão, passa 4 meses orando, e depois ele chega diante do rei, preciso de cartas para poder pegar madeira nas florestas do rei. Ele está lá em Suzã, e ele já está sabendo, não, porta queimada, precisa de outra. E ele entende que precisa de autorização para pegar os recursos, e ele entende que precisa de substituir as portas. E quando a gente lê, a gente vê que foi colocado os batentes, as portas, os ferrolhos, foi colocado tudo novo no lugar, porque não tinha sobrado nada.
E, por vezes, nós precisamos de atentar que tem coisa na nossa vida que foi muito útil por um momento da nossa vida, foi importante, foi significado, mas pode ser que tenha algumas coisas que passou, que já não dá mais, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer que tem ponto final nas coisas, né? Não existe ponto final nas coisas, existe não dar continuidade a algumas coisas, né? Eu entendo até em alguns relacionamentos. Agora, como reconhecer o que precisa de ser substituído? Né? Precisamos de discernimento, precisamos de buscar discernimento espiritual. Paulo, na carta aos Filipenses, ele nos diz logo no início que ele ora pela igreja, ele ora pelos crentes, para que os crentes tenham a capacidade de discernir entre a excelência do amor e experimentar coisas excelentes. Não discernir, irmãos, apenas entre o que é certo e o que é errado. Isso é essencial que a gente faça, entre o bom e o ruim. Mas temos que discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é melhor, aquilo que é ruim e aquilo que é pior, aquilo que está nos tornando acomodados e aquilo que vai nos inquietar. Mas talvez é a inquietação que vai nos levar em direção ao que talvez é a vontade de Deus. Não é necessariamente a acomodação. Às vezes a gente se acomoda, já falamos aqui mais de uma vez, e a Bíblia nos deixa isso muito claro, e eu vejo isso na história do povo de Israel, quando eles estão acomodados em andar em cima de entulhos, enquanto Neemias andou em cima de recursos reaproveitáveis. É importante a gente atentar sobre como nós lidamos com aquilo que está na nossa vida, aquilo que está ao nosso redor, e prestar atenção sobre o quanto facilitamos na nossa relação, né, para lidar com um grupo que é diversificado. E uma observação a respeito, né, pensando que é um povo que vai participar da reconstrução do muro e que vai participar da colocação de novas portas, né? Olha só, são homens, mulheres, sacerdotes, levitas, homens acostumados com trabalho no campo, com um trabalho mais bruto, que exigia mais força, homens acostumados com trabalho minuciosos, como o ourives, o perfumista, homens governantes, e eles iriam construir o mesmo muro. Esse muro, certo, em volta de Jerusalém, que foi restaurado, possivelmente quase 4 quilômetros de muro. E eles foram divididos em 40 ou 41 seções, 41 seções gerenciáveis, pequenos grupos de tarefas para poder ser realizada essa tarefa. Você acha que aonde um grupo de homens acostumado com lavoura, acostumado com gado, acostumado com um trabalho brutal, aquela parte que aquele grupo específico pegou para restaurar, ficou igual aonde perfumistas e ourives construíram e restauraram? Não, irmãos, certo? A minha fragilidade e a minha ignorância me sugerem que não. Que é possível que um tenha tido mais acabamento, que um tenha tido mais lapidação nas pedras, que algum tenha tido um cuidado diferente um do outro. Mas tem um fato que não mudou. Eles construíram um muro que precisava de trazer proteção e segurança. E, às vezes, nós esquecemos que o que nós temos que realizar é uma obra, mas nós queremos que as pessoas realizem do mesmo jeito, da mesma forma, e, às vezes, nós não respeitamos que somos uma unidade. Estamos muito mais preocupados com uniformidade. E aí, quando a pessoa não se encaixa naquele uniforme,
não se encaixa naquele jeito nosso de ser para fazer as coisas como nós consideramos que tem que ser feito, aquilo também não pode ser feito. Então, isso tem me chamado muita atenção, né? Que variedade de pessoas, que variedade de recursos, que variedade de formação, de dons, de talentos. E aí, o apóstolo Pedro, né? E eu não estou pensando em Pedro só por causa do nome, né? Mas ele, um dia, falando a respeito do nosso privilégio como cristãos, né? Ele escreveu assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Irmãos, é entender que nós temos a nossa distinção, que nós temos as nossas diferenças, mas que nós somos pedras vivas, que podemos servir a Deus, né? É Pedro também quem vai nos falar assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, né? Vocês certamente já ouviram eu e outros irmãos dizendo que a palavra aqui, né, para multiforme graça de Deus, é multicolor, né? É multicolor. Muitas cores, muito colorido, muita evidência de cores, né? E eu, sempre que vou falar a respeito disso, eu, né, sou encantado com uma vez ter assistido um vídeo, né, de um cientista mostrando uma larva horrível, né, e depois mostrar uma única borboleta, né, com 32 cores, ou entre cores e tons de cores, uma única borboleta com 32 cores, irmãos, né, ou pelo menos ser reconhecido entre os tons de azul, amarelo e verde que tinha na borboleta, né? E tão frágil, a gente pega a borboleta assim e dissolve aquela asinha dela assim com a mão. E aí, na hora que nós vamos olhar para a multiforme graça de Deus, ou a multiforme, as multiformes e a multicor, ou as muitas cores que Deus vai revelar na vida das pessoas e através da vida das pessoas, às vezes parece que a gente quer tornar isso homogêneo demais. Isso tem que ser de uma forma só, né? A graça de Deus é ampla e nós, às vezes, queremos que ela se manifeste de uma única forma, né? Aquela famosa frase, né? É preto no preto e branco no branco. Olha, entre preto e branco tem muitas cores. Tem muitas cores. E nós podemos estar, talvez, não apenas limitando, né, muito que Deus pode fazer por nós e através de nós, mas nós podemos estar limitando muito que Deus pode estar fazendo na vida de outras pessoas e através da vida de outras pessoas. Então, havia algo em comum, um povo que tinha passado por humilhação, mas que agora ele é voluntário para uma obra. Um muro que foi derrubado, mas que os recursos estão ali. E as portas queimadas, essas tinham que ser substituídas. Agora, como que Neemias vai trabalhar? O que ele vai fazer para poder gerenciar isso tudo? E, rapidamente, eu quero apresentar, pelo menos, 5 princípios na gestão de projetos que eu vejo, né, e, lógico, estudando e consultando, né, alguns comentaristas, alguns apresentam 8, outros apresentam 10, né? Eu selecionei aqui, pelo menos, 5 princípios básicos para a gente ser bem-sucedido na liderança ou na execução de projetos. E tentando definir projeto, chamar a sua atenção de que projeto é algo que ele pode fazer parte de uma grande missão. Então, ele precisa de ser bem definido.
Ele precisa de ter início, meio e fim. Não que outras coisas não vão ser relevantes, outras coisas não vão ter que ser feitas. Mas, às vezes, muitas pessoas às vezes, não conseguem gerenciar projetos, não conseguem nem se envolver com projetos, porque elas começam a fazer um projeto, aí ali tem uma dificuldade, ela começa a pensar naquela dificuldade, aí depois surge uma outra possibilidade, ela vai para aquela possibilidade, aí depois ela vê que tem uma outra oportunidade, ela vai para aquela oportunidade, lá naquela oportunidade gerou um problema e ela nem lembra mais qual que era o projeto inicial dela. Então, gerenciar projeto significa você, inclusive, saber o que é um projeto, delimitar um projeto, especificar o projeto, saber aonde você está, aonde você vai chegar e o que é necessário fazer. E Neemias conseguiu fazer isso, convocando o povo, reconhecendo que tinha o material e conseguindo, então, captar agora, não só mais um povo humilhado, mas ele conseguiu trazer motivação. Ele ganhou a atenção daquele povo. Ele disse, a gente estudou no capítulo 2, venham, vamos fazer. E ele ainda os assegura, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstruir. Então, ele colocou conseguiu deixar claro que aquela obra deveria ser feita porque Deus já o tinha abençoado até que ele chegou ali. E a continuidade daquela obra, porque Deus iria abençoá-los, porque era alvo, era vontade de Deus, era projeto de Deus que Jerusalém fosse restaurada, que o culto fosse retomado no templo e que a comunidade de Israel fosse restaurada como uma comunidade adoradora a Deus. Então, Neemias vai coordenar aquele grupo de trabalhadores voluntários tão diversificado, tão diferente, mas ele vai conseguir coordenar. A gente vê isso lá nas falas, no texto, você vai ler o texto, você se animar a ler Neemias 3, você vai ler, fulano fez isso junto a ele, ao seu lado, né, próximo de, né, um esforço coordenado para que os trabalhadores eles estivessem próximos ao longo de todo aquele muro, não tivesse lacuna, para que um trabalho fosse feito aqui e depois não tivesse continuidade. Né? Alguns anos atrás, né, o Dimas, o Elias e o Ronaldo fizemos uma pequena viagem ali em Natal, de carro, né, e aí estava havendo a parte da BR-101 estava sendo duplicada, né? E aí, às vezes, a gente andava 200 quilômetros com pista duplicada. E depois a gente andava 200 quilômetros com a pista duplicada numa faixa. Ou às vezes a gente andava 200 quilômetros e aí a concessão para a estrada foi dada para uma empresa, a concessão para pontes e viadutos foi dada para outra empresa. E era muito interessante que a gente às vezes andava 200 quilômetros, a pista estava aqui, mão dupla. Né? Mas, do outro lado, assim, já na pista, já tinha, onde tinha a ponte aqui, já tinha uma outra ponte construída. Onde precisava de um viaduto, já tinha a parte do viaduto, já para ser pronto. Só que aquela parte estava pronta, mas a estrada ainda não estava pronta. Então, tinha ali ponte que não estava sendo utilizada, viaduto que não tinha acesso para o viaduto. Né? Agora, Neemias, ele coordenou os esforços, ele dividiu, se a gente olhar aí, você vai achar, né, seguindo a orientação de alguns, eu li e contei 41 sessões. Ele dividiu isso em 41 sessões para coordenar, para ver ali, para que cada um soubesse direitinho aonde ele tinha que estar, o que era a sua responsabilidade e o que ele deveria fazer. Né? Neemias é um líder, e o líder coordena, né? Ele direciona, né? Ele reconhece o potencial e a capacidade de cada um, de cada grupo, e ele direciona o trabalho. Né? Queridos, todos vão fazer parte da reconstrução desse muro. É o mesmo muro. Mas, olha, essa sessão, essa coordenação envolve grupos que parece que tinha muitos homens. E essa coordenação de esforços, essa coordenação desses grupos, alguns grupos eram bem menores. Mas Neemias faz com que cada um desses grupos, né, a coordenação gere cooperação mútua. E aí nós vemos que a cooperação vai surgir porque tem grupos diversos,
fazendo um trabalho comum. O alvo é a reconstrução dos muros. Os sacerdotes e os levitas não estavam no exercício pleno das suas atividades. E eles também não tinham liberdade para fazer, então eles foram lá fazer. Alguns sugerem que Neemias começa tanto com os sacerdotes, e começa com a porta das ovelhas e encerra com a porta das ovelhas, né, de uma forma bem intencional, né, para poder ver que teve a participação dos sacerdotes, começou com a liderança espiritual e concluiu na mesma porta das ovelhas, que era ali perto do templo, por onde entravam os animais para o sacrifício. Mas é interessante pensar que a cooperação dos diversos grupos, agora não há concorrência. Existiam governadores que lideravam uma parte do distrito e lideravam outra parte do distrito. Agora eles estão ali trabalhando juntos. Quando Neemias pede cartas, ele pede para poder passar pela cidade do Trans-Eufrates. Alguns desses homens que vieram trabalhar na construção de Jerusalém são de cidades que estavam dentro do governo da província ou da liderança do governador do Trans-Eufrates, cidades que são mencionadas aqui, porque ele passou ali e ele, de alguma forma, estava arregimentando, colhendo, buscando cooperação, esforço. E é interessante que para que o trabalho pudesse ser feito, Neemias toma duas decisões bem básicas, né? Ele divide a tarefa, né, no que a gente poderia chamar de sessões gerenciáveis. Ele dividiu em 41 grupos, 41 sessões. Ele também deixa claro, ele estabelece a prioridade. Qual é a prioridade? Reconstruir o muro. Né? Agora nós não vamos prestar atenção em outras coisas, não. Agora nós vamos cuidar de construir o muro. Irmãos, daqui a pouquinho nós vamos ver que, no próximo encontro, nós vamos estudar sobre os conflitos, sobre os inimigos vindo. E aí, ele vai tomar um cuidado a respeito, mas continua tendo um alvo, a reconstrução do muro. Depois, mais para frente, capítulo 5, nós vamos ver os conflitos internos e as desigualdades sociais e os problemas dentro da comunidade de Israel. E Neemias vai tratar desses problemas ainda com a obra em execução, vai fazer um ajuste para concluir a tarefa, o alvo, o objetivo. Temos que reconstruir os muros. Ele não deixou de tratar de outras coisas, mas ele tinha ali a primeira tarefa dele, a mais importante que ele entendia, para poder realizar as outras, que tinham um significado talvez maior e de uma continuidade, de uma extensão maior e mais significativa para a vida espiritual do povo, que era a restauração espiritual. Ele precisava de concluir a reconstrução dos muros. E, por vezes, a gente se perde. A gente começa uma coisa e começa a vir a dificuldade, começa a vir uma outra possibilidade, alguém levanta, mas e aquilo, e aquilo? As coisas vão ter hora. Mas a gente tem que conseguir discernir e priorizar as tarefas. É interessante que Neemias, ele reconhece a obra feita. Ele reconhece, ele aprecia o trabalho executado por cada um dos grupos. Ele está trabalhando e ele tem o trabalho, ele tem a ajuda de homens, trabalhadores voluntários. Mas ele cita pessoalmente um nome de, pelo menos, os líderes, ou a grande maioria daqueles que estavam trabalhando, eles estavam liderando os grupos de trabalhadores. Né? Ele cita seus nomes, né? São colaboradores voluntários, ele vai lá, ele identifica aqueles grupos. Neemias um dia andou, e é interessante como que ele reconhece o trabalho, mas como que ele é interessado no bem-estar e na segurança daqueles homens, porque ele identificou aonde alguns moravam e a condição, a necessidade do muro na frente, mas ele também identificou que tinha parte onde o muro precisava de restauração, que não tinha moradores perto, mas não vieram homens de fora. Então, aqueles homens de fora iam trabalhar lá onde não tinha morador, porque era necessário para os trabalhadores, moradores de Jerusalém, estarem perto da sua casa, porque era proteção para suas famílias.
era proteção para o seu lar, era segurança. Em caso de um ataque, em caso de um iminente ataque dos inimigos, que isso era comum, porque Jerusalém, com os muros derrubados, era frágil. Um dos deboches que nós vamos ver dos inimigos era até uma raposinha se subir aí, derruba esses muros. Então, Neemias está atento à necessidade e ele vê o esforço, ele vê a capacidade, ele vê o que cada um é capaz de realizar e ele está gerenciando esse trabalho, ele está circulando e ele reconhece, né, o esforço, ele reconhece o trabalho de cada um. Um grupo assentou, construiu uma porta, assentou, colocou os batentes, né, os ferrolhos, as trancas, e depois construiu mais 450 metros de muro. Irmãos, alguns historiadores dizem que em alguns pontos eram 4 metros de muro, em alguns pontos eram 6 metros a altura do muro, e em alguns lugares 8 metros. A largura deste muro varia também entre 1 e 2 metros de largura. Na parte onde tinha as torres, ele era mais largo porque ainda tinha a moradia perto das torres. E um grupo de homens construiu 450 metros. E Neemias reconhece, mas tem um outro homem que liderou um grupo que restaurou os batentes, assentou uma porta com os seus ferrolhos e as suas trancas. Porque essa era a capacidade dele. Essa era a condição que ele tinha para fazer. Esse foi o trabalho que ele pegou para fazer e ele fez até o fim. E Neemias, então, mostra isso. Ele fica satisfeito, ele reconhece o trabalho e a gente vê aí o aspecto de conclusão, é porque cada um terminou a tarefa que lhe foi designada. Esse aspecto de ter a atenção para a conclusão, para quando a gente está liderando um projeto, e quando é de grupos diversificados, é ter a devida atenção na proporção, na direção que a gente vai dar para cada trabalho, porque um grupo que construiu 450 também era um grupo de pessoas, de homens que tinham condição de fazer isso, e o outro tinha condição de fazer menos. Talvez os ourives não assumiram a mesma proporção que os homens do campo, que os homens de Jerusalém, que os que estavam perto de casa, que os homens de Tecoa e de outras cidades ao redor, com homens de Jericó que vieram, por conta do próprio estilo de trabalho e a força. Mas o fato é que realizaram um trabalho e concluíram um trabalho, porque também receberam e assumiram uma responsabilidade que era possível. E, finalmente, o que a gente vê é que Neemias, a todo tempo, ele mantém uma comunicação adequada. Por que a gente pode concluir isso? Porque ele sabe o nome das pessoas, ele fez um registro disso, ele fala a função, ele fala o nome, um era governador, o outro era sacerdote, o outro era ourives, o outro era um dos perfumistas, o outro era o perfumista. Um era um dos ourives, o outro era o ourives, né? O outro era o guarda, né? Ele sabia o nome das pessoas, ele comunicava, ele circulou, ele viu. E é interessante que, como são 41 sessões, são 41 grupos, né? Certamente, não está ali no texto, mas como havia uma certa liderança, inclusive isso está no texto, e sob fulano um grupo, e sob fulano outro grupo, e sob fulano outro grupo, né? Neemias, nessa comunicação, ele comunicou este grupo, mas ele também delegou autoridade para que esses grupos distintos pudessem ver quais eram os seus recursos. Diante deles, quais eram as pedras, qual era a quantidade de pedra que eles tinham. Algumas partes do muro, quando a gente vai ler, foram reconstruídas de baixo até em cima. Outras partes foram restauradas. Alguns restauraram uma parte do muro, outros reconstruíram a parte do muro. Mas o fato é que eles conseguiram construir, eles conseguiram restaurar. E, com isso, eu quero chamar a nossa atenção
para aquilo que nós temos chance de participar na obra de Deus, né? Aquilo que nós temos chance de participar na obra de Deus exige da gente boa comunicação, da gente ser atento ao que nós estamos comunicando e a gente ser atento ao que está sendo comunicado a nós, né? Independente da nossa função, nós podemos estar coordenando ou nós devemos estar nos apresentando só para sermos bem coordenados e dirigidos naquilo que vamos estar envolvidos na obra do Senhor. Cooperação mútua significa que é abrir mão de algumas coisas que eu considero, talvez, da minha função, do meu lugar, da minha posição, para um bem maior. Eu faço parte de um corpo. Eu sou membro de um corpo. E o corpo é responsável pela vida de cada membro. E os membros contribuem com a vida do corpo. Reconhecimento, né? Bem-estar de um elogio, né? O reconhecer, a apreciação de tarefas realizadas com zelo e com dedicação, né, alimenta e sustenta qualquer tipo de relação e traz ânimo para a continuidade das coisas. Quando a gente vê as pessoas concluindo, é ótimo alguma obra, é ótimo a gente reconhecer e ver que a obra foi concluída. E quando a obra não foi concluída ou foi abandonada, tem que verificar a proporção daquilo que foi proposto, aquilo que foi estabelecido e os recursos que foram dados. Então, Neemias, ele exerceu uma liderança eficaz como um gestor de projetos. E a gente percebe que ele coordenou os esforços dos trabalhadores voluntários. Ele vai garantir a cooperação de diversos grupos, mostrar apreciação pelo trabalho, verificar que cada tarefa, né, foi concluída satisfatoriamente, e ele vai providenciar uma comunicação adequada, uma comunicação livre e ampla, que consegue conduzir todos a atingir um bom resultado. Que a gente seja estimulado a ter também a nossa mente, o nosso coração aberto para servir a Deus, seja em que condição tivermos, se vamos ser orientados ou se vamos ser os que vão ser os orientadores, né? Se vamos comunicar ou se vamos receber a comunicação, né? Se estamos cooperando ou se vamos receber a cooperação das pessoas, né? Mas que isso contribua para, enquanto corpo, enquanto um grupo, né, a gente está caminhando juntos para participar e concluir a obra que Deus nos tem confiado a participar. Deus lhes abençoe. Obrigado, Luiz. Nada. Então, queridos, queria mais uma vez agradecer pela presença de todos, né, que se fizeram presentes nessa reunião. Temos bastante visitantes assim, né, pessoas que pela primeira vez estão participando conosco. Queríamos agradecer, né, pela presença de todos, né. Sintam-se muito bem acolhidos aqui, né. A Marisa comentou no início que não sabia que a gente estava reunindo pelo Zoom. Então, nós estamos, né, já há um tempinho usando o Zoom, e vai ser sempre um prazer ter cada um de vocês aqui, né? Como a gente sempre comenta, a igreja ela fez a aquisição, né, do direito desse aplicativo, e a gente pode ter 100 computadores aqui ao mesmo tempo participando da reunião. Então, que a gente tenha a liberdade, né, em compartilhar esse link das reuniões. Então, a gente mantém as nossas reuniões semanais, porém com algumas alterações nos horários, né? Então, por exemplo, a nossa escola dominical, a gente libera o link a partir de 10 para as 10, né? Ela inicia por volta de 10h15. A nossa reunião da noite foi a que sofreu mais alteração, né? Que é a nossa próxima reunião hoje, que vai começar às 18 horas, né? Então, a nossa reunião da noite, ela inicia às 18 horas. Na terça-feira, a reunião de oração, às 19h30. Quinta-feira também, a reunião de oração, nesse mesmo horário.
E para todas essas atividades, todos estão convidados, né? Esse link ele é liberado e a gente pode compartilhar à vontade para outras pessoas poderem participar conosco também dessas reuniões, ok? Então, hoje à noite, né, o Jorge continua, né, o Jorge está dando uma série de estudos, ele continua esses estudos na reunião hoje às 18. E só para reforçar, né, não sei se o Jorge comentou na quinta-feira, mas o Neemias, né, tinha enviado para mim essa informação. Na próxima quinta-feira, quem vai estar dando estudo aqui é o Éder de Muriaé, né? Então, na próxima quinta, o Éder vai estar participando conosco, né, vai estar dando estudo para a igreja, né, através do aplicativo Zoom, e também na próxima quinta-feira, né? Então, quinta dessa semana agora, o Éder, e na próxima quinta-feira, o Fábio Sanches, né, também vai estar conosco participando das nossas reuniões. Então, na quinta-feira, dia 11, é o Éder, e na próxima quinta, dia 18, é o Fábio Sanches, né? Então, vamos estar orando por esses irmãos, orando também por aqueles, né, que estarão participando, né, e para que mais pessoas também estejam conosco, participando desses compromissos e dessas atividades que nós temos aqui, ok? Eu gostaria de pedir, deixa eu ver que alguém falou comigo no chat aqui. Jorge, eu vou liberar seu áudio aí, que eu não entendi o que você quis dizer, pode falar. Ok, tá joia. Não, é só para fazer uma menção, a gente mencionou todo mundo que está aqui pela primeira vez, e o irmão Johnny Weber, irmão, desculpa, eu não lembro o seu país agora, é aqui da... Desculpa. Jorge, peraí que você estava com o áudio bloqueado aí. Vou liberar o seu áudio aqui. Não, Johnny, tá liberado. o áudio aí. Eu não sei onde eu parei, então vou voltar do início. A gente mencionou alguns irmãos que estão conosco aqui pela primeira vez. A Marisa, o Fabiano, né? Mas também aqui durante a reunião, entrou o nosso irmão Johnny, que já esteve conosco, missionário, já esteve conosco. Eu sempre confundo da Bolívia, eu acho. Pedi para você liberar o microfone dele, para ele ter uma breve palavra. Está liberado, ele pode... Dar uma oportunidade para ele. Prazer, irmão, estar com você aqui. Pode fazer alguma menção, referência aí, se tiver vontade conosco. Bom dia, amados irmãos. A paz do Senhor para todos. Estamos aqui, graças a Deus, tudo bem aqui. Estou na cidade de Santa Cruz de la Sierra agora. Colômbia. E aqui a quarentena tem nos pegado aqui em casa, né? Então, estou aqui também cuidando dos meus pais, que eles também já são pessoas vulneráveis também para essa situação. A situação está aqui um pouco complicada, né? Com mais de 300 mortes e temos 8.000 casos aqui. E por isso que estamos em casa, né? E depois a gente não está quieto. Na verdade, nós sempre estamos com nossos compromissos lá fora, mas agora estamos aqui e os compromissos, como todo mundo, é aqui agora pela internet, usando as redes sociais, né? Nestes dias, amado, eu estou num evento, porque comemoramos o Dia dos Professores aqui, então organizei um congresso para ensinadores de escola bíblica, de seminários, para todo ensinador, professor de criança, em todo mundo, né? Então, eu queria pedir vossas orações por este evento, desde a sexta-feira até agora domingo vai ser, né? Domingo à tarde, hoje vai ser o fechamento. Então, estamos aí dando uma palavra para os professores, dando uma palavra para todos os ensinadores. O seminário está tudo cerrado, né? Está tudo fechado, as escolinhas das crianças também. Então, que palavra há para esses professores que estão aí com saudade das suas crianças? Então, irmão, estamos aí nos ocupando desse lado da obra do Senhor. É um privilégio para mim ver vocês aí, né? Muito tempo que a gente não visitou lá. Há 8 anos, né, que passei por aí em Juiz de Fora. Mas aqui estamos firmes, irmão, porque a obra é do Senhor e Ele permanece para sempre. E a obra também, né, irmãos? Grande abraço. Outro. Obrigado. Fabiano, posso ativar o seu som para você dar um breve
alô para o pessoal e falar como é que estão as coisas por aí, como estão vocês. Oi, tudo bom? Eu fui pego de surpresa agora de manhã, a Marisa me falou que tinha o link para a reunião da igreja, e eu falei, vamos entrar então, vamos reunir com os irmãos, ainda que virtualmente, e vamos aproveitar e matar essa saudade de poder ver todo mundo. E eu fiquei até um pouco triste, porque já está acontecendo há algum tempo, né? E a gente não sabia, mas que bom que a gente sabe agora. Nós estamos aqui, nós estamos bem. O nosso o país aqui também passa pelas dificuldades que os outros passam, né? As lutas aí com essa epidemia são bem difíceis aqui. Os últimos 2 meses foram bem complicados para nós, para eu fazer os meus trabalhos, meus estudos em casa com as crianças. Não foi muito fácil. E a nossa igreja também não pôde se reunir nos últimos meses, mas está voltando. Graças a Deus, isso é um motivo de alegria que a gente compartilha com os irmãos, motivo de louvor a Deus. A nossa igreja começou há 2 semanas, há 3 semanas, já começou a retornar às reuniões presenciais, ainda que parcialmente, com grupos menores, né? Então a gente ainda sente um vazio, a igreja está vazia comparado ao que a gente está acostumado a ver, mas estamos retomando aos poucos. Então aqui já está nessa fase de fazer a retomada, né? E a gente tem a expectativa de que em breve a gente esteja se reunindo, e essa é o nosso maior anseio aqui. No mais, nós estamos fazendo a vontade de Deus, continuamos aqui o nosso projeto, temos mais 1 ano pela frente pelo seminário, e pedimos a oração dos irmãos para que Deus nos sustente. O nosso desafio aqui é o desafio financeiro, porque nós não podemos trabalhar aqui, e peço que os irmãos continuem intercedendo pela gente, que a gente possa concluir isso esse ano, final do ano que vem, e aí seguirmos para onde Deus está direcionando, ou estará direcionando para o nosso trabalho ministerial. Então, tem portas abertas no Brasil, tem portas semi-abertas em Portugal, e tem algumas portas possível porta abrindo aqui também. Então, pedindo a Deus que nos dê direção para o ano que vem, quando a gente tiver que tomar algumas decisões, a gente tenha essa clareza do Senhor para poder fazer a vontade dele. Ok, muito obrigado, Fabiano. Marisa, também obrigado pela participação e a presença de vocês. Claudinei, vou estar liberando o seu áudio. Você pode orar, por favor, para a gente encerrar? Eu, Thiago. Isso. Você pode orar, por favor? Sim, Deus, beleza. Valeu. Senhor, agradecemos a Ti por essa bênção maravilhosa que o Senhor nos dá mais uma vez, de podermos estar reunidos aqui como igreja, na Tua presença, junto com os irmãos. Agradecemos e reconhecemos que todas as coisas vêm do Senhor, e que o Senhor é Senhor de todas as coisas. Pai. Agradecemos pela presença do Johnny, pela presença da Marisa, do Fabiano, dos irmãos aqui de Juiz de Fora, dos irmãos de outras cidades aqui do Brasil. Nós agradecemos porque eles puderam estar aqui conosco para ouvir a Tua mensagem, Deus. E como nosso irmão Luiz falou, Pai, na sua mensagem, que nós possamos, de fato, observar a liderança de Neemias e que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Como ele foi organizado, como ele colocou pessoas para trabalhar, e cada pessoa que foi trabalhar se dedicou da melhor forma possível, Deus. Deu aquilo que ele tinha para fazer, Pai. E às vezes a gente pode dar tão pouco, Pai, mas para o Senhor tão pouco é tão grande e tão importante, Deus. Que nós possamos ter isso no nosso coração. Nós possamos fazer a Tua obra com determinação, com disposição, com alegria no coração, servindo ao Senhor e seguindo a Sua liderança, Deus. Nos abençoe para que nós possamos crescer
na tua presença. Abençoe a todos que estão aqui e que neste domingo, Pai, o resto desse domingo possa ser abençoado por Ti. E logo mais a hora que estivermos juntos, mais uma vez possamos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, obrigado, Claudinei. Então, queridos, muito obrigado pela presença de todos, né? A gente encerra a nossa reunião, mas a gente deixa aqui o aplicativo aberto. Vou liberar o áudio de todo mundo para a gente poder bater um papo, né? Pronto, todo mundo consegue liberar o seu áudio aí para a gente poder bater um papo, né? Ligar a câmera, ficar aqui um pouco conversando. Quem precisar sair, tiver que sair também, lembrando aí do nosso próximo compromisso, né? Encontro hoje às 18 horas, ok? Ô, Tiago, nós temos a Rosângela, já nem está sendo visita, mas ela está frequente com a gente aí, a Rosângela lá de Conceição. Sim, tá? Ela chegou mais cedo, bem-vinda. Ela está frequente com a gente. Aham. Fabiano. Denassi. Oi. Eu vi que você fez uma homenagem ao Johnny aí. Eu achei uma bandeira. Faça de novo uma homenagem a ele aí, porque não sei se ele mesmo viu. Eu achei no guardado da Darlene, que ainda está em casa aqui, na época que ela teve lá. Tá toda autografada. Ele fez uma homenagem para você. A bandeira da Bolívia. Maneiro. É da Darlene, que ainda está guardada aqui em casa. Joia. Eu acho que tem até o autógrafo dele aqui. Ô, Fabiano, me explica uma coisa. Por que você está com essa camisa vermelha hoje? Ai, Neemias, me poupe, Neemias, me poupe. Derruba o Neemias, alguém derruba o Neemias aí, gente, me ajuda aí. Tiaguinho, derruba, Tiaguinho, derruba o Neemias. Derruba. Eu vou explicar. Porque A Dani até saiu de perto, gente, que ela não aguenta, não. Eu vou explicar, né? A cor do Partido Republicano aqui é vermelha. Então tá bom. Então tá ok. Fabiano. Eu sempre... Em qual cidade vocês moram? Onde vocês moram aí? Aqui a gente está morando aqui em Grand Rapids, que é uma cidade no oeste do Michigan. Terra do Dr. Paul. Então, quando a gente Grand Rapids não é uma cidade assim pouco conhecida, mas para quem lê bastante livro de teologia, vai à livraria cristã, vê que as editoras Zondervan são daqui. Aqui a Baker Books, alguns nomes de editoras aí mais conhecidos, Erdmann, alguns nomes de editoras bem conhecidos dos irmãos no Brasil. Essas editoras estão todas aqui na cidade. Então é uma cidade bastante cristianizada, é um lugar bem bom, assim, tem muita graça comum de Deus aqui. Os meninos estão por aí, Fabiano? Eles estão aí incendiando. Joia. Rosângela. Benjamin, meu filho, por favor. Tá tão bom poder... Tá com vergonha, não. Pode buscar. Nós vamos atrás, então. Não tem problema, Fabiano. Não, aqui o Daniel tá fazendo a escola bíblica dele. Ah, legal. E o Benjamin tá se escondendo. Tá fazendo aqui, meu meninão. Esse bolão. Esse. Legal, muito bom ver você. Tudo bom? Hein, Benjamin? Eliseu! Cadê você, Eliseu? Não sei se é o Eliseu ou se é Irani.
Sumiu. Pessoal, olhem por nós, se Deus permitir, hoje à noite a gente está tentando partir para os finalmente na nossa série, tá? E eu quero fazer aqui uma proposta. Quem quiser ganhar um brinde de Dia dos Namorados, dado por mim, manda no meu WhatsApp o que você conseguiu captar dos nossos 2 estudos para trás. Entre aqueles que mandarem, eu vou sortear um mimozinho hoje à noite. Beleza? Espero que tenha entendido alguma coisa, né? Senão eu vou parar de dar o estudo porque eu não sei ensinar nada. Tá bom? Então, mande alguma coisa que você achou interessante, que você guardou daquilo que a gente falou, ou que você pretende aplicar. E aí, entre aqueles que mandarem, mandem para o meu zap. Eu vou sortear um mimozinho hoje à noite, depois da mensagem. E quem ainda não assistiu nenhum dos 2 estudos, pode assistir hoje. Os 2 estudos e mandar. Tem os 2 estudos no grupo da igreja lá e no meu canal no YouTube. No YouTube, tem lá no grupo da igreja, tem. Tá joia? Tem todos os estudos que nós demos até hoje. Fabiana, os estudos que a gente teve, a escola dominical, né? Os estudos que o Adilão deu, o Luizinho. Então, a gente está colocando lá aos poucos lá. Alguns não estão, deixa eu só aproveitar e explicar, gente. Alguns não estão porque, conforme vocês sabiam, minha internet que estava um lixo. Né? Então, algumas mensagens, como a do Locir, infelizmente, ficaram muito picadas, não ficou impraticável. Mas aquilo que ficou audível, né? Já está lá. Jorge Luiz Costa de Lima. Procura lá no meu canal lá no YouTube. Lá. Tá joia? Gente, vocês me desculpam. Ouvi o Pietro, a Júlia falar que tem um canal no YouTube, até vai. Mas ouvi meu sogro falar que tem um canal no YouTube, chega a ser engraçado, né, cara? É hilário, cara. Então, todo mundo tem um canal no YouTube agora. O cara ainda faz propaganda do canal dele. Não, meu canal não é público. É para poder colocar as coisas que eu faço. Ora, pois. Tiago, você está me ouvindo, Tiago? Vai lá, se inscreve e dá o joinha. Tiago, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Me libera o vídeo e o áudio meu. Está tudo cortado. Ué, tá liberado, ué. O vídeo... Ó, pedi para iniciar aí, vê se você consegue. Vídeo, não. Agora... Aí. Agora entrou. Ah. A Lídia aí. Aí não dá pra não. Eu quero ver a galera e que eles me vejam. Ai, gente. O almoço está pronto? Eu ia para aí, mas não está pronto, não adianta. Negócio em casa, a mesma coisa. Ô, Tiago, você vai almoçar em casa ou na rua? Se estiver pronto, aí eu vou para aí. Como é que é? Seu almoço está pronto? O meu? Lógico que não, rapaz. São 15 para meio-dia. Ninguém quer almoço pronto? Agora tá, nós estamos pronto, filha de novo. Oi? Tá pronto, sim. Tá pronto? O almoço dele tá pronto. Ah, o meu almoço tá pronto aí? Tá pronto. Mas todos os nomes deles no estudo. Ele vai para sua casa, Jorge. Ele vai para sua casa. Aí tá pronto mesmo, hein? Try to remember. Tia Du é pera. Oi, tio, você tá caladinho, meu amor? Eu não tô te entendendo. Por que a tia Du é fera? Eu fiquei até meia-noite e meia na cozinha ontem e a tia Du é que é fera? Ah, porque é ela aí atrás, aí, ó. Só a cabecinha dela lá, falando que foi ela que fez. Gente, eu estou precisando de orientação, porque eu estava em Guarapari, então hoje eu tenho intenção de almoçar fora. Tá tudo, o que não funciona, o que funciona aqui, como é que é
a restrição, lá a gente conseguia almoçar. Aqui não consegue, não? Delivery funciona tudo, Neemias. Delivery. Delivery funciona tudo. Nada com mesa. Tem restaurante funcionando no centro, né? Olha. O restaurante vai ali, Sal e Doce, que é perto da sua casa, está funcionando. Hein? O Sal e Doce está funcionando. O Parroco Tá está funcionando. O Mesa aqui também em São Mateus está funcionando, que eu sei. Tem vários restaurantes que funcionam. Neemias, vai ali no Parroco. Você conhece o Parroco? Não. Venezi. Muito bom. Medinha boa. Cadê a Del? Pessoal. Valeu. Falou, Jorge. Um abraço. Tchau, Du. Fabiano. Cadê a Delma, velho? Tá de repouso. Vai demorar a sair aí, né? Gente, ó. Tchau, até logo. Se Deus quiser. Um bom domingo para vocês aí, Marisa. Tchauzinho, tá? Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Até a noite. Valeu. Muito bom hoje. Muito bom. Sérgio Long, vem almoçar com a gente aqui, Sérgio Long. Eu vou sair agora, viu?